Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus caros, Deus abençoe a todos de forma abundante àqueles que creem, porque as promessas de Deus são apenas para os que creem. Se você crê, você recebe. Se você não crê, você não recebe. É assim que funciona. E é tão forte que Deus fala de forma incisiva sobre a sua autoridade, sobre o seu poder, sobre a sua divindade, sobre a sua grandeza, e ele fala para todos, especialmente para aqueles que se dizem sacerdotes dele. Vamos ler o texto. O filho, diz o Senhor, o filho honra o pai, e o servo honra o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. Esse texto chama a atenção, minha amiga e meu amigo, para a fé que Deus cobra de cada um de nós. A fé, naturalmente, na sua palavra, na sua promessa, nos seus mandamentos, nas suas leis. A fé inteligente. A fé inteligente é quando você apoia a sua fé numa pedra fundamental que é Jesus. Jesus é a pedra fundamental. Ele é a palavra de Deus. Ele é o verbo que se fez carne. Quando uma pessoa coloca a sua fé na palavra de Deus, ela coloca a sua fé no Deus vivo. Quando ela coloca a sua fé no Deus vivo, ela pratica, ela obedece a palavra de Deus. Ela não só diz amém para a palavra de Deus, não, ela pratica, ela exercita, ela faz o que ele manda. E quando nós honramos a Deus, Deus nos honra. E é uma questão de fé pura e simplesmente. Porque se eu honro a Deus, a esse Deus invisível, intocável, que eu não posso sentir, se eu honro essa pessoa que eu não vejo, mas creio na sua palavra, no que ele falou, como está aí escrito, se eu creio, eu obedeço. E se eu obedeço, então eu vou receber o retorno. Eu vou ser honrado por ele. Então Deus cobra de cada um de nós o respeito, o temor, a reverência, a honra que ele e somente ele tem, e que ele e somente ele
é merecedor. Só Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória, toda a majestade. Então, quando nós cremos nele de forma prática, de acordo com a sua palavra, então nós confiamos que a vontade dele para a nossa vida é a melhor. E nós vivemos nesse relacionamento servo com o seu Senhor, Senhor e o seu servo. Então, minha amiga e meu amigo, você tem uma vida hoje de acordo com a honra que você tem prestado ao Senhor. Se você o despreza, o desdém, é claro que você vai ser desdenhado, é claro que você vai ser desprezado, é claro que a sua vida será de amargura e dor. Porque você está desonrando, você está negando a honra ao único que tem honra, ao único digno de honra. Então não reclame, não coloque na conta de Deus os seus fracassos. Não coloque na conta do Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, o Senhor Jesus Cristo, não coloque na conta dele as suas misérias, suas desgraças, seus infortúnios, seu desemprego, sua falta de comida. Não faça isso, porque você está desonrando ainda mais. Fazendo assim, você está aumentando ainda mais o seu insulto para com ele. Ele diz, o filho honra o pai. Hoje em dia, isso quase não se vê. O filho honrar o pai. O servo, o seu senhor, também não acontece muito disso. Mas naqueles tempos, havia a honra aos pais, havia o temor dos servos para com os senhores. Mas Deus está falando, se eu sou pai, quer dizer, se você me considera seu pai, onde está a minha honra? É a pergunta que ele faz. Você diz, todo mundo é filho de Deus, e onde está a honra de Deus? Então, meus caros, use a inteligência, só um pouquinho. Se Deus é seu pai, onde é que está a honra, o respeito, a reverência sua para com ele? Se ele é seu Senhor, você é servo, onde está o seu temor para com ele? Então você vive uma vida desregrada, uma vida irregular, e eu não estou aqui para apontar erro de ninguém, mas apenas chamando atenção para o fato de que muitas pessoas dizem Deus é pai, mas onde é que estão as bênçãos dele? Cadê a minha herança? E Deus Pai pergunta também para você, aonde está o temor para comigo? Onde está a honra para comigo? Onde está o seu respeito para comigo? Você me cobra como se eu fosse seu pai, mas na hora do vamos ver, você quer agradar a sua carne, a sua vontade. Você quer agradar todos os santos. Você quer agradar a sua religião. Mas e eu? Onde é que fico nisso? É isso que ele está falando. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. Então, a humanidade está vivendo numa pandemia desgraçada e está tentando jogar a culpa para cima de Deus, colocar a conta dessa pandemia em Deus. Mas ele não tem nada com isso. Ele é o refúgio, é fortaleza para aqueles que confiam nele, aqueles que o têm honrado, aqueles que o têm temido, aqueles que o têm adorado, aqueles que o têm servido. Estes têm o direito
de cobrar dele o que ele prometeu. Porém, antes deles terem o direito de cobrar dele, Deus já é o Senhor deles. E tudo que eles têm foi Deus, foi o próprio Deus quem lhes deu. Então, quando você é fiel dizimista, antes de você ser dizimista, ele te deu. Para você dar os primeiros 10% para ele, primeiro ele te deu os 100%. Ou não foi? Para você dar uma oferta para ele, primeiro ele te deu essa oferta que você tem. Então, amiga e amigo, vamos colocar os pingos nos is. Não tem mais, menos. Não tem esse negócio, eu mereço ou não mereço. Tem o seguinte, quem me honra, diz o Senhor, eu honrarei. Mas os que me desprezam serão também desprezados. É assim, funciona dessa forma. E aí ele está falando de forma clara para todos os que têm juízo, para todos os que pensam. Os que me honram, aos que me honram eu honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Isso é um fato. Isso não foi só para a época do profeta Samuel, não. Para a época de Abraão, para a época de Jesus. Não, isso é para todo o tempo. Quando Deus fala, ele fala por toda a eternidade, para toda a eternidade. Quando ele fala para todas as pessoas, mas nem todos querem ouvir, nem todos querem obedecer. É verdade que muita gente vai na igreja e diz amém, mas na hora da obediência, ninguém quer obedecer. Poucos querem obedecer. Então ele diz com muita clareza, aos que me honram eu honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Então, você pensa assim, mas eu tenho visto ladrões tendo riquezas incalculáveis. Eu tenho visto até chefes de gangue sendo soltos, enquanto o fulano, o beltrano, o cicrano, que roubou um iogurte, pegou uma cadeia de 15 anos. Como é que pode? Onde é que está Deus? Deus não tem nada com isso. Deus está em todos os lugares. Deus está vendo. Deus vê cada um de nós. Ele vê os nossos pensamentos, ele vê as nossas intenções, ele vê tudo a nosso respeito. Agora, ele somente se torna favorável àqueles que creem, que acreditam, que têm fé na sua palavra e praticam. Não aqueles que têm fé na palavra, mas ficam como que parados. Não, minha amiga, meu amigo. Essa é a fé que agrada a Deus. A fé que você lê a sua palavra e você coloca em prática. Então, essa palavra aí, Deus falando, aos que me honram, eu honrarei. Se eu tenho juízo, eu vou honrar o meu Deus. Eu vou honrar o meu Senhor. Se eu tenho juízo. Se eu não tenho juízo, eu vou desprezar tudo que ele falou. E no versículo que nós lemos anteriormente, ele diz assim, ele dá até um exemplo bem clássico. O filho honra o pai. O filho quer o melhor para o pai. O filho faz o melhor para o pai, quando é um bom filho. O servo honra o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Essa é a realidade, minha amiga, meu amigo. Se você é filho, filha, então você honra o seu pai. Então, se você serve ao Senhor, se você honra ao Senhor, é uma questão de obrigação, é uma questão de justiça. Ele honrá-lo também. Essa é a realidade. E se você não honra, como é que você vai cobrar dele a honra da parte dele? Se você não teme, como é que você vai cobrar dele
o respeito para com a sua vida. Ele deu a palavra para todos, por todas as gerações. Quem tem juízo obedece, quem não tem, colhe os frutos da desobediência. Então, nós temos o testemunho de uma senhora, é interessante, porque ela era uma cristã de uma outra denominação. E por conta disso, ela achava que, obviamente, que tinha o direito a ser abençoada só porque ela frequentava uma denominação, só porque ela lia a Bíblia, só porque ela fazia suas orações. Mas a vida dela não tinha nada a ver com o Deus da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Vamos assistir o testemunho dela e voltamos já já. Meu nome é Ana Luísa, eu sou empresária do ramo ambiental, trabalho junto com a minha família. Eu vim de um lar evangélico, desde a infância, nasci num lar evangélico tradicional. Meu pai era violento, ele era policial, ele não tinha paciência com ninguém, com a minha mãe, com os filhos. A gente era punido por eles, por existir. Essa é a sensação que eu tinha na minha infância. E foi dessa forma que eu fui crescendo, aprendendo a palavra de Deus, porém sem saber o que fazer. Só sabia história, eu sabia a palavra de Deus, amava a palavra de Deus. Só que ela não fazia diferença na minha vida, pois eu via sempre minha mãe apanhando, meus irmãos sofrendo, eu tentei até fugir de casa, ainda na adolescência. Então, dessa forma eu pensei, assim que eu puder casar, eu vou casar e vou ser feliz. Fui parar numa empresa onde eu conheci meu marido. E nós casamos. E eu falei, agora sim, agora eu vou ser feliz. Agora saí desse inferno que eu estava vivendo. Me deparei com uma Ana Luísa com a cara do meu pai. Eu não tinha paciência com meu esposo, eu não tinha paciência com meu filho, porque logo que eu casei já engravidei, tive uma criança. E eu não tinha paciência com ele. Eu falei, eu tô louca, tô ficando maluca, não tô me dominando. Não me dominava. Eu falei, vou ter que ir no hospital de louco. Porque onde já se viu, eu não quero fazer isso, não consigo me dominar. A vida financeira nossa era sempre no limite, sempre no vermelho. O banco era sempre no vermelho. Tudo que a gente comprava era pagado em várias prestações, sabe? Aquela coisa enorme. Essa igreja que eu frequentava dizia que a Igreja Universal era uma igreja de seita, uma seita. Não era uma igreja do Senhor Jesus. Era uma seita que enganava as pessoas e o diabo que estava por trás. Então eu fiquei com medo da Igreja Universal no início. Quando eu vi minha mãe na Igreja Universal um dia, que eu fiquei sabendo que ela foi lá, eu fui lá e tirei ela dentro da Igreja Universal. Eu falei, a nossa vida já é uma desgraça, só vai buscar demônio para nós? Já chega com o sofrimento que a gente tem em casa, mãe? E minha mãe estava lá e estava bem, estava melhor que eu. Ela que sofreu a vida inteira, estava feliz. E eu falei, meu Deus, o que tem naquela igreja que eles falam tanto mal? Na minha igreja falavam mal dela e a minha mãe tá outra pessoa, muito melhor. No dia que eu cheguei na Igreja Universal, eu vou refletir o que eu vi. Até hoje eu lembro. Eu vi um pastor magrinho, novinho, falando tudo errado, português tudo errado. Porque como era da universidade, a Unicamp, então a gente sabe uma diferença muito grande, né, na maneira de falar simples. E todos os pastores da minha igreja anterior era muito iletrado, né? Falava muito bem. Mas a palavra que ele falava era com tanto fogo, tanto poder, que eu me senti tão bem. Parecia que eu tinha entrado no céu. Não parecia que eu tinha ido numa igreja. Eu senti aliviada, fortalecida, animada. E aquele pastor que mal falava direito, ele falou assim, olha, você que tem dúvida que essa igreja aqui é de Deus, faça um desafio com Deus. Se fizer falta, nunca mais você precisa voltar para essa igreja. Não retorne mais. E eu me senti desafiada. E porque como eu tinha conversado com Deus e eu pedi uma prova,
Era como se o Deus desceu do céu para falar comigo. Então eu falei, meu Deus, eu vou dar o quê? O dinheiro que eu tenho é o dinheiro da compra do mês. Eu vou ficar sem nada. Aquela força que estava em mim era tão forte. Eu falei, não, eu vou fazer essa prova. Eu peguei tudo e coloquei no altar. Eu saí da igreja com meu nenê no carrinho. Minhas pernas bambeavam, porque eu falei, eu cheguei em casa, meu marido vai pedir o divórcio. Quando eu estava chegando em casa, eu vi meu sogro na porta de casa. Eu falei, meu Deus, meu sogro está parado lá, né? Chegando em casa, ele trouxe a compra do mês. No mesmo dia, não foi no dia seguinte, chegando da igreja. Ele trouxe uma bacia de peças de carne, porque ele tinha sítio, ele matou um boi. E trouxe várias peças de carne, encheu o freezer de carne. Ele trouxe pão, trouxe verdura, legumes. Falei, meu Deus, que é isso? Tudo de uma vez. Isso aqui. E aí eu comecei a pular de alegria. Eu comecei a falar, sabe? Falou, meu sogro, sabia que Jesus está naquela igreja? Jesus está naquela igreja, eu fiz um desafio agora. Eu fiz um desafio, ia faltar comida em casa. Ia faltar alimento se o senhor não trouxesse esses alimentos. Daquele dia em diante eu nunca mais consegui parar de ir na igreja. Eu ia sempre às 3 da tarde, porque como eu tinha neném, eu ia na parte da tarde. E aí eu fui aprendendo a viver a fé do Evangelho. Aquilo que eu sabia começou a sair da Bíblia para a minha vida. Eu só sabia letra. Eu comecei a entender, a colocar em prática a vontade de Deus. E aí a minha vida foi mudando. Eu não fiquei, aquele nervosismo meu saiu. E aí meu esposo veio para a igreja. Veio para a igreja, a gente começou também a viver a fé. Eu ficava até desesperada, falar a verdade, tanto que eu queria receber o Espírito Santo. E muitas vezes, por causa da minha educação mesmo, eu acho que evangélica, daquela tradicional, ela atrapalhou um pouco para mim buscar o Espírito de Deus, sabe, o sobrenatural. Então eu via as pessoas, até espíritas, chegar na igreja e receber o Espírito Santo mais rápido que eu. E eu anos ali, patinando. Eu falei, meu Deus, por que eu não recebo o Espírito do Senhor? Por que eu não recebo? Mas, de tanto eu questionar Deus, buscar, o Espírito Santo usou uma pessoa na igreja que ficou sabendo que eu tinha mágoa do meu pai. Eu ainda guardava a mágoa do meu pai. E o pastor veio falar comigo, porque ele ficou preocupado comigo quando ele ficou sabendo dessa mágoa, desse ressentimento, né, do passado. E ele veio e falou para mim, olha, minha filha, se você não perdoar, você não será perdoada. Então, se você não é perdoado, você não vai entrar no reino de Deus. Aí eu voltei para casa aquele dia e chorei muito, abundantemente, diante de Deus. Falei, Senhor, meu pai fez tanta coisa ruim pra gente. E agora eu vou para o inferno por causa de ter mágoa dele. Pai, eu não quero isso. Mas eu não quero ser hipócrita. Eu não quero falar que eu perdoei se o Senhor sabe que eu não perdoei. Aí Jesus falou para mim, o Espírito Santo, primeira vez que eu ouvi a voz do Espírito de Deus. Filha, decida perdoar. E o resto eu faço. Decida me obedecer, ele falou. E o resto eu faço. Eu decidi, falei, Senhor, eu perdoo meu pai. E foi aí que eu fui até ele pedir perdão. Cuidei do meu pai. Foi tão maravilhoso. Porque depois veio o Espírito de Deus que me tomou completamente. E eu tinha certeza que eu estava na vontade de Deus, no caminho de Deus. Aquela certeza que eu estava no centro da vontade dele. Uma paz, uma intrepidez que veio em mim. Um ânimo de pregar a palavra de Deus com força e poder. Foi tudo diferente. Não tem nada mais importante que o Espírito Santo. Às vezes a gente até confunde, pode até confundir no início. Tô bem, nada. Porque bem é quando você está bem com todo mundo, que você consegue olhar para as pessoas nos olhos, amar aquela pessoa. Não tem mais esse negócio de ficar com ressentimento, ódio, mágoa, sabe? Isso é a melhor coisa que existe. Lógico, a gente precisa estar aqui na Terra, a gente precisa estar bem financeiramente. Por isso, a gente sabe que Deus falou
para a gente ser dizimista e ofertante, que Ele abriria as janelas dos céus e derramaria bênçãos sem medidas. E a nossa vida no campo nem seria estéril. Isso quer dizer, o nosso trabalho não seria estéril. Então a gente não quer que nada seja estéril nosso. Então, por ordem da palavra de Deus, a gente dizima, a gente oferta, a gente se oferta a Deus, né? Mas a maior oferta é nossa vida e Ele entrar em nós. E aí o resto vem. Deus me deu conforto, eu tenho uma casa num condomínio fechado hoje. Do jeito que eu desenhei com as minhas crianças, que eu pedi um lago, uma casa, eu nunca pensei que ia ter num condomínio fechado, eu tenho um lago, tem patinho, tem tudo, do jeito que eles desenharam, piscina, né? Você pode ter tudo financeiramente, mas se você não tiver expressão, você não tem nada. Só tem dinheiro, só tem coisa. Porque é o Espírito Santo que dá valor, que dá sabor, que dá cor. Ele que dá vida. Eu estava com minha família, jantando, almoçando, que seja. Tinha ratos passando na frente da minha porta, para lá e para cá. Trabalhava como fosse um camelo no deserto. Só que a minha vida não caminhava, não andava. E, paralelo a isso, eu tinha um amigo que era da Igreja Universal, e ele tinha um ânimo diferente, ele tinha uma fé diferente. E as coisas aconteciam na vida dele, ele trabalhava menos que eu, às vezes eu ficava na obra 2, 3 meses, ele ficava uma semana, 2, e ele ganhava mais do que eu na época. Então até que depois de muita insistência dele, eu aceitei um convite dele. E aí, chegando lá, eu vi com os meus olhos aquilo que ele falava para mim. Quando eu entendi realmente o que era a devolução do dízimo, aí eu entendi que não era pela força do braço, que não adiantava eu ter 10 obras, 30 funcionários. Eu entendi o segredo dele, que era a fidelidade com Deus. E aí começou a acontecer. Hoje, graças a Deus, eu não vivo mais com os ratos. Eu não preciso mais me preocupar se eu estou com um prato de comida. Não tinha nem mesa na minha outra casa e às vezes o rato passava por cima do meu pé. Hoje eu tenho a bênção do possuidor. Hoje eu possuo uma casa abençoada. Hoje eu tenho uma casa boa, avaliada em mais de R$700 mil. Eu tenho terrenos, nós temos projeto de construir e vender mais casa. Hoje a visão mudou. Hoje eu já sei que eu consigo, porque o possuidor está me abençoando, entendeu? Então é diferente. Se você quer ser honrado por Deus, honre a Ele primeiro. Neste domingo, 15 de novembro, o Domingo da Honra a Deus, com a terceira unção da bênção do possuidor. Às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Meu nome é Hermógenes Capiotto, tenho 38 anos e hoje sou empresário. Para mim, a palavra era pilantras. Era isso que aparecia, o que vinha na minha mente é isso. Estão usando da fé para arrancar dinheiro das pessoas. Era exatamente isso que vinha na minha mente. Uma emissora trabalhou muito pesado em cima disso para derrubar o Bispo Macedo. E a gente sabe hoje o porquê que aconteceu, mas na ocasião não sabia. Então, para mim, o Bispo Macedo era uma figura de verdade. Me perdoa, Bispo, mas era uma figura asquerosa, uma pessoa manipuladora. Eu achava que ele utilizava daquilo para arrancar o bem maior das pessoas. Existe um vídeo célebre que passava na TV, até um pouco tempo eu cheguei a ver, dizendo, Odal desce. Falei, cara, esse cara é manipulador. Esse cara, olha como ele ensina. Então, eu enxergava a coisa de uma forma muito negativa. Todas as vezes que alguém falava alguma coisa referente ao Bispo Macedo, e normalmente era negativa, enchia o meu ego. Porque eu queria dizer, está vendo? Eu tinha razão. Quando o Bispo Macedo foi preso, um gozo para mim. Eu achei aquilo fantástico. Então, quando você vê um indivíduo que vai parar na cadeia, você associa a um bandido. Eu ouvi falar mal e eu falei mal. Sabe a fake news? Eu inventava sobre ele, eu falava mal sobre ele. Só que a minha esposa, através da TV, ela viu um chamado da igreja. E o pastor dizia, se você está com desejo de se matar,
corre agora para uma igreja universal mais próxima de você. E era noite, então ela foi no outro dia, chegou na igreja, foi acolhida, foi assistida. E eu, como estávamos separados, e ela vivia me ligando, só que de repente ela parou de me ligar. Não me ligava mais. E quando eu ligava, não tinha mais briga. E um dia eu falei, pô, você está muito calma, deve ter arranjado outra. E ela falou, realmente, eu arranjei outra. Como assim tem outra? Aí ela falou, um dia você vai saber. E aquilo me revoltava. E aí fui lá na casa onde nós morávamos. E ela olhou para mim e falou, deixa eu te ajudar, vamos na minha igreja. E no dia que nós chegamos na igreja, que eu vi a Igreja Universal, eu falei, não é possível. Pô, você é católica, o que você está fazendo aqui? Pensei que você ia me levar para o padre, agora você me traz aqui. Me ajoelhei e fiz uma oração. Falei, se o Senhor existe, mostra-se para mim. Faça o que o Senhor tem feito na vida daquelas pessoas que eu vi lá na igreja. E naquele dia eu dormi mais tranquilo. Domingo pela manhã fui para a igreja. Naquele dia estava havendo uma videoconferência com o Bispo Macedo para todo o Brasil. Logo ele. Eu olho para aquele homem e falo, tá bom. E nós fizemos uma busca do Espírito Santo e ele falou, aqui agora, encontre aí um lugarzinho nessa igreja, qualquer lugar, escolhe onde você quiser. Vai lá, ajoelha naquele cantinho que você está olhando agora e entrega sua vida para Deus. Eu subi, fui em cima do altar, pedi licença para o pastor, fui lá no altar, ajoelhei e eu chorei copiosamente. Acredite, eu sei que para muitos não é a mesma coisa, não acontece assim. Mas eu creio que Deus, Ele viu aqui dentro. E eu estava gritando aqui dentro, mas com toda a minha ignorância, com tudo que eu achava que eu sabia, eu não conseguia externar, não conseguia colocar isso para fora. E a partir daquele dia, hoje fazem 6 anos, eu nunca mais botei um cigarro na minha boca, eu nunca mais bebi e eu nunca mais dei droga. Num domingo, eu chamo de que dia, naquela busca, naquele amor. É muito forte isso. O Espírito Santo, ele abre o teu entendimento para você começar a olhar o próximo. O próximo passa a ser mais importante. Eu acredito que o verdadeiro dom que o Espírito Santo dá, em primeiro lugar, é o amor ao próximo. É isso que eu acho mais importante. E eu busquei e foi muito forte. Eu fui tomado de uma certeza. Claro que você tem o controle, mas estava tão gostoso aquilo que eu queria ficar falando. E eu queria que a oração demorasse mais, porque aquele momento estava sendo memorável. Porque aquele cara que era um drogado, cara, que eu fiz muito mal para minha família. Muito mal para eles. Minha esposa, ela segurou muitas barras por minha causa. E hoje eu tenho a agradecer a Deus, eu oro pela família do bispo. Quando eu falava há anos atrás que um dia eu estaria numa vida boa, meus amigos também me olhavam assim. No dia que eu falei, eu vou comprar um apartamento, a minha antiga gerente olhou para mim me vazando, como se eu não fosse capaz. Mas tudo é possível ao que crê. Essa é a frase que eu tenho para mim. E eu agradeço a Deus pela vida de todos. Não vou ficar rasgando seda para o Bispo Macedo, porque eu tenho certeza que ele não precisa disso. Deus abençoe a tua vida de forma extraordinária. Pois é, rapaz. Deus abençoa a minha vida quando Ele abençoa vocês. Quando Ele rasga o véu. Quando Ele tira a venda dos olhos de vocês. Porque se isso não acontecer, ninguém vai poder fazer nada. As pessoas vão continuar falando mal. Enfim, nós vamos continuar sendo penitenciados pela crítica, pela a situação do fake news, né? Pelo preconceito. Mas a gente vai continuar plantando. Nós vamos continuar plantando, semeando, porque nós sabemos que a palavra de Deus não volta vazia. Não volta vazia. Você viu, minha amiga, meu amigo, esses 2 testemunhos.
tanto da Ana Luísa e também desse rapaz. Você vê que Deus é cheio de compaixão, de misericórdia, mas isso não significa que ele vai ter compaixão indiscriminadamente. Ele vai ter compaixão daqueles que voltam-se para ele. Se você não se volta para ele, ele não pode ter compaixão de você. Como é que ele vai ter compaixão de uma pessoa que vira as costas para ele? Como é que ele vai ter compaixão de uma pessoa que lhe odeia? Hã? Então você tem que se voltar para ele para que ele possa se voltar para você. É isso que significa honrar a Deus. É isso que faz a diferença na vida das pessoas. Mas vamos em frente, vamos colocar mais testemunhos aí para ver o que Deus tem feito na vida dos que se voltam para ele. Meu nome é Flávia, eu sou funcionária pública. Eu tive uma infância que, assim, foi um pouco difícil, assim, porque eu vi o casamento dos meus pais se deteriorando desde muito pequena. Haviam brigas, discussões, o vício do jogo. Então, assim, a minha referência da vida sentimental era bem complicada, assim. Eu sonhava com uma família, sempre sonhei em ter meu marido, minha casa, ter filhos. E quando eu conheci o meu marido, a gente logo foi morar juntas. A gente não teve aquele processo assim do namoro, de se conhecer, de eu conhecer a personalidade dele, de saber se realmente ele era a pessoa boa para eu constituir minha família. Dá para contar nos dedos assim os momentos que a gente teve de felicidade, de tranquilidade, de paz dentro de casa. Porque assim, a gente foi morar junto, eu assumi o casamento e ele continuou com a vida de solteiro. Indo para balada, samba, pagode, mulher, futebol, passar as madrugadas fora de casa. Às vezes o final de semana inteiro ele passava fora, na sexta-feira ele já arranjava um motivo para brigar comigo, sem ter motivo. Eu brigava muito, eu cobrava demais, eu queria que ele fizesse a parte dele comigo. Na época a gente não tinha filho, então eu exigia bastante a presença dele, né? Afinal, eu achava que ele ia ser meu companheiro para todas as horas. Então eu cobrava quando ele chegava da madrugada, eu partia para cima dele, eu queria bater nele, ele vinha para cima de mim porque ele não aceitava cobranças. Ele já chegou a me agredir com um soco no rosto, no meu nariz. Ele pisou na minha cabeça, ele dizia que as mulheres da rua eram melhores do que eu. E na sequência eu descobri que ele estava usando cocaína. Mas porque eu vi alguns momentos ele chegar com o nariz sujo, com uma alteração diferente da bebida. E ao longo do tempo ele foi piorando. E aí ele entrou no crack. E aí o crack devastou tudo o pouco que a gente tinha, porque na época eu não era funcionária pública, então eu trabalhava numa empresa privada. Era muito difícil, porque eu esperava o Adriano a madrugada inteirinha para eu ter que levantar e trabalhar, entrar no meu trabalho às 7 horas da manhã. Eu não dormia mais, eu não comia mais. Eu já cheguei a ponto dele estar me esperando, ele estava são, dentro de casa me esperando, com carreiras de cocaína em cima da mesa, e ele bebendo álcool de limpeza e falando para mim, eu vou colocar fogo na casa e vai ser hoje. E aí eu falava, Adriano, não faça isso, e aí ele cheirava droga na minha frente. Eu me sentia muito exausta, muito abatida, sabe? Era até físico, doía fisicamente em mim. Eu me sentia muito sozinha porque eu não compartilhava desse problema que a gente estava vivendo. Eu não compartilhava com a minha família, porque eu sabia que muitos iam me falar, separa, porque a separação de fato é mais fácil. A separação de fato, você se separa do problema, mas você não resolve o problema. E eu queria resolver o problema. Então era assim, era uma dor silenciosa, era uma guerra silenciosa que a minha alma estava gemendo demais, que a minha alma pedia por socorro e a dele também, né? E eu não sabia como ajudar ele. E eu era uma pessoa que conhecia a palavra de Deus, eu conhecia o caminho de Deus, eu conhecia a Igreja Universal. Eu estava afastada. E quando no momento de mais dor que eu estava passando, que a minha alma estava no chão mesmo, eu estava sendo pisoteada, eu lembrei do Deus que eu ouvia lá atrás. E eu sabia que era o lugar que ia poder me socorrer, que ia poder me dar uma chance de novo.
E eu voltei, na realidade, para resolver o problema, né? Eu voltei porque eu estava esmigalhada por um homem que me pisava literalmente, por uma situação que estava me deixando exausta, sem forças e deprimida. E eu voltei para resolver o problema. Mas quando eu voltei, o maior problema estava em mim, porque eu era uma mulher fraca. E as lutas por fora, enquanto eu lutava por mim, as lutas continuavam acontecendo e cada vez pior. Porque aí chegou um momento que o Adriano, por não ver um caminho para ele tentou se matar para resolver. E até por uma palavra que eu disse, até eu tinha que tratar isso dentro de mim também, porque uma certa vez eu falei para o Adriano, por que você não morre? E ele me pediu várias vezes, não fala isso. E aí eu fiz tão mal com essa palavra, porque a palavra ela tem poder para o bem e para o mal, e ele se esfaqueou na minha frente, ele deu 13 facadas nele mesmo, o sangue da garganta dele jorrou no meu rosto, foi uma cena bem horrível, nunca pensei passar por isso antes, e foi muito difícil para mim vê-lo assim, ali eu vi que ele estava indo embora mesmo, socorristas, as pessoas que foram ajudar, a polícia. Até hoje eu falo, para quem me pergunta eu falo, eu recebi a maior oportunidade da minha vida, a maior chance da minha vida. Porque encontrar a porta da igreja aberta, um altar receptível, pessoas que te recebem, que te ensinam. Não é todo mundo que está disposto a tomar a dor do outro, a ensinar o caminho para o outro. Nem todo mundo tem essa disposição. Até um certo tempo a pessoa até conversa com você, mas se o problema se prolonga demais, às vezes as pessoas se afastam, porque você se torna uma pessoa difícil. Mas eu fui acolhida, eu recebi uma palavra de fé, aliás, muitas palavras de fé. Eu recebi muitos puxões de orelha também, porque falaram, olha, você está agindo pela emoção, a minha fé oscilava. E eu fui aprendendo, e eu aprendi que para minha fé ser a mesma, dentro ou fora da igreja, independente da situação que eu estiver vivendo ou estivesse vivendo na época, eu tinha que nascer de Deus. Porque a força que a gente recebe no altar, e que pela misericórdia dele eu pude ter essa experiência, é indescritível. Foi uma quarta-feira, assim, eu cheguei assim, os problemas estavam bem fortes, estavam bem pesados, e eu pedi para Deus aquela quarta-feira. Falei, meu Deus, se o Senhor não fizer nada por mim, então me leva, porque está sem sentido. E nessa quarta-feira, o pastor chamou a gente e falou, quem quiser sobe no altar para buscar o Espírito Santo. E eu acho que foi só eu que subi aquela quarta-feira no altar. Foi a minha chance, porque quando eu cheguei na porta da igreja, eu falei, me dá uma chance, meu Deus, por favor. E foi a melhor chance da minha vida, a maior oportunidade que eu recebi. Quando eu desci daquele altar, parecia que a minha vida era outra, assim, sabe? Eu saí tão forte, tão feliz, assim, que eu falei, puxa, agora é minha vez, assim. Eu saí muito radiante, assim. E na hora que eu cheguei na minha casa, assim, o Adriano tava lá, tinha usado droga, ele tava do mesmo jeito, assim. Ele não tinha mudado, mas eu tinha mudado. E aí, a intenção que eu tinha de levar a luz para dentro da minha casa começou a acontecer. Porque aí o Adriano começou a olhar as minhas atitudes, a forma como eu recebia ele. Eu orava com ele, eu abraçava, eu comecei a convidá-lo a ir para a igreja comigo também. Ele era bem teimoso, mas aquilo não me abalava, a droga não me abalava, a situação dele não me abalava, o desprezo que ele me dava não me abalava mais. E eu adquiri uma fé, a minha fé cresceu, sabe? E não era uma fé que oscilava. E aí eu entendi que aí o que o pastor tanto falava para mim, a palavra que eu recebia, olha, a sua fé tem que ser a mesma no problema ou fora do problema. E aí, aí eu vi que eu tinha força para vencer, eu tinha certeza dentro de mim, eu sabia que tinha a resposta. E eu pude ver o que os meus olhos da fé viam, que eu ainda falava para Adriano, eu vou te ver como um grande homem de Deus sendo ungido no altar. E ele riu muito da minha cara, ele falou assim, eu duvido. E o dia que eu vi, ainda até falei numa oração para Deus, eu falei, meu Deus, nem que seja a última coisa que eu vejo em vida, mas me permita ver isso. E eu vi o Adriano sendo ungido. Hoje,
O Adriano é um homem de Deus, assim, a gente caminha na mesma fé. Ele também nasceu de Deus, nasceu do Espírito Santo. Então hoje a nossa fé tem a luz que eu tanto quis, que eu tanto queria, assim. E tudo isso é resultado do novo nascimento, porque sem o Espírito Santo a gente não consegue manter a mudança. Hoje a nossa casa é um lar abençoado. Hoje o nosso filho, ele, pela misericórdia de Deus, graças a Deus, ele tem uma referência de pai, é uma casa feliz. Jesus é o meu sustento. Ele é a minha fonte, ele é a minha inspiração. Ele é tudo para mim. É tudo, tudo. É a maior chance da minha vida. Foi o que Jesus fez por mim. Que hoje eu dou valor por isso, sabe? Porque antes eu menosprezava a palavra dele. Um dia eu já dei as costas para Jesus. Mas ele me acolheu, então ele é minha força, ele é tudo para mim. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Esta promessa é para quem crê, como Abraão, que não buscou a honra para si ao vencer a guerra contra os seus inimigos, mas primeiramente honrou a Deus, dando o dízimo de tudo. E recebeu assim a bênção do possuidor. Esta bênção, que começou com Abraão, se estende a todos que hoje também primeiro honram a Deus. E hoje eu sei que Deus quer da gente, que Ele quer de mim e que eu venho entregando ao longo do tempo é o 100%. É tudo que Deus quer para me transformar na própria bênção, no próprio Abraão nessa terra. Ser dizimista é você confiar, obedecer a Deus. Eu sei o que é estar na lama e sei o que é estar com Deus. Se você quer ser honrado por Deus, honre a Ele primeiro. Neste domingo, 15 de novembro, o Domingo da Honra a Deus, com a terceira unção da bênção do possuidor. Às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Neste domingo, pela manhã, nas duas reuniões, 7h30, 9h30, aliás, 7 horas, 9h30 e também às 18 horas, eu estarei em todas as 3 reuniões e nós vamos aprender a honrar a Deus, vamos aprender a colocar fé em prática, nós vamos aprender a exercitar a fé inteligente, porque o que dificulta as pessoas para agirem a fé inteligente é a emoção, a fé emotiva, a fé do coração. Essa fé do coração bloqueia a força, bloqueia o poder que você tem, a sua energia, porque você fica dividido entre duas forças quando usa a fé emotiva. Mas quando você usa a fé inteligente, na palavra de Deus, aí, meu caro, tudo é possível para você. É tudo possível para aqueles que creem. Vamos falar com Deus agora, em nome do Senhor Jesus. São tantas coisas para te pedir, meu Senhor. Neste momento, quantas lágrimas molhando o travesseiro cobertor. Há quanta gente procurando caminho a seguir, peregrinos, forasteiros, sem ter aonde ir. Sofre num leito de dor,
para quem